Salve, salve, gente linda do segundo ano. Eu me encontro aqui dentro de um pedaço de Mata Atlântica, que fica próximo à minha casa, um dos biomas mais importantes do Brasil, no entanto, um dos que foram mais degradados pela ação do homem. Mas eu não estou aqui nesse dia para falar de degradação ambiental. Eu estou aqui para introduzir um assunto que vamos ver logo à frente, que é sobre seres vivos importantíssimos para a manutenção de biomas como a Mata Atlântica e a própria Floresta Amazônica. Eu estou falando dos fungos, eu estou falando do reino fungi, esse grupo diversificado de ser vivo que tem grande importância econômica, ecológica, e que nessa manhã eu convido você para juntos aprendermos um pouco mais sobre essa diversidade de ser vivo tão curiosa e tão importante para o ambiente como um todo. Bom, galera, depois desse passeio na mata, vamos agora, por meio desse mapa mental, estudar um pouco desse reino, do reino fungi. Como característica geral, então, eu chamo a atenção pelo fato deles serem todos eucariontes, ou seja, possuem carioteca, separando o material genético do núcleo. São todos heterótrofos, ou seja, não conseguem produzir o próprio alimento e dependem de outra fonte de nutrição para a obtenção de energia. E aqui nós encontramos seres vivos do tipo unicelular e também pluricelular. Quanto representantes, os mais comuns temos os cogumelos, que você deve conhecer daquela pizza gostosa de champignon, ou daquele estrogonofe que a sua mãe faz, muito bom. Orelhas de pau você deve ter menos conhecimento a respeito deles. Mofos e bolores, bem comum encontrarmos em pão que ficou por muito tempo guardado em armário. E também as leveduras, se a sua mãe certamente faz pão, ela deve utilizá-las para o crescimento da massa. E onde vivem os fungos? Bom, eles vivem tanto em ambiente aquático quanto ambiente terrestre, mas precisam de algumas condições ideais para o melhor crescimento e desenvolvimento. Ambientes com pouca luz, com uma umidade relativa nesse ambiente, mais úmido nesse caso, e a temperatura mais elevada. Esse fato da temperatura elevada explica por que a maior biodiversidade de fungos, por exemplo, em regiões de trópicos do que na região temperada. Bom, quanto à estrutura corporal, eu falo em estrutura corporal e não em termos de corpo, pensando num corpo humano, por exemplo. E essa característica vale para os pluricelulares. Eles possuem uma parede celular, assim como vegetais possuem, assim como bactérias possuem. No entanto, ela é formada por quitina. Quitina é um biopolímero estrutural presente também em artrópodes, como os crustáceos, insetos, que seria uma característica, por exemplo, de seres vivos do reino animal. Uma outra característica curiosa é que alguns fungos conseguem reservar como carboidrato energético o glicogênio, que é o mesmo que armazenamos, por exemplo, no fígado e no músculo. Portanto, mais uma característica comum que encontramos também no reino animal. Bom, como que é formado o corpo dos fungos pluricelulares? Eles são formados por hifas, que são estruturas alongadas, septadas, com núcleo. E essas hifas, então, vão se unir para formar uma estrutura mais desenvolvida que é chamada de micélio. Então, quando observamos aqui, por exemplo, esse desenho aqui de um fungo, toda essa estrutura corporal desse fungo é formado por hifas que se uniram, então, formando micélio. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a reprodução. Fungos podem ter dois tipos de reprodução: a reprodução assexuada e reprodução sexuada. Na reprodução
assexuada, ela pode ocorrer por meio de brotamento, ou também chamada de gemulação. Esse broto pode ficar preso ao fungo que deu origem ou se desprender. Fragmentos desse micélio pode gerar um novo corpo de frutificação. Por exemplo, na própria produção de cogumelos comestíveis, você mantém parte do micélio e aquilo vai de novo gerar um novo fungo. E também a esporulação. Esporos se disseminam muito rápido, né? Aquela história de que uma laranja podre acaba estragando as outras é porque sobre essa laranja podre formou-se esporos e eles são facilmente levados por qualquer tipo de movimento próximo, algum corredor de vento, algum contato que caia sobre uma outra funga, uma outra fruta, uma outra estrutura, acaba formando então um novo fungo pelos esporos. Só que esses esporos são formados por mitose. Quanto à reprodução sexuada, existem fungos que vão se reproduzir por meio de gametas flagelados, e flagela é uma estrutura para natação, então isso é uma adaptação para espécies que são aquáticas, a presença desses gametas flagelados, e o mais comum então é reprodução sexuada por esporos. Só que preste atenção, diferentemente da esporulação assexuada que ocorre por mitose, a formação de esporos em reprodução sexuada vai se dar por meio de meiose. E isso acontecendo nos fungos terrestres, beleza? E como é que vai acontecer isso? As hifas que a gente viu, hifas haploides, elas vão se fundir, vão formar então uma hifa diploide, e essa hifa diploide então vai sofrer meiose e vai formar os esporos. Tranquilo? Então, até essa primeira parte, tudo ok com relação aos fungos? Beleza pura, então vamos para a segunda parte. Bem, continuando o nosso estudo, então, lembra que falei que os fungos são heterótrofos. Então, eles precisam obter energia de alguma forma. Quais são essas formas? Ou através da decomposição, os chamados decompositores ou saprófitas, eles vão decompor por meio de uma digestão extracorpórea, lançando sobre o material que vai ser decomposto enzimas produzidas pelas hifas. Essas enzimas vão fazer a digestão desse material e depois esses nutrientes em moléculas bem menores serão absorvidos pelas hifas. Fungos obtêm energia também por meio do parasitismo, causando doença. As mais comuns, de repente, podemos citar as micoses, caspa, sapinho, chamado de candidíase, muito comum em crianças na infância, mas também em pessoas com o sistema imune deprimido. Pneumonia fúngica também observada em pessoas imunodeprimidas, como HIV positivo, pessoas que passaram por tratamento quimioterápico por muito tempo. A criptococose, que é um tipo de doença causada por esporos que se encontram presentes de fungos nas fezes de aves, por exemplo, como o pombo, e também fungos causam grande prejuízo na agricultura, promovendo vários tipos de doenças em plantas. Outra forma de obter energia é através da fermentação. E essa fermentação, feita principalmente por leveduras, vai gerar produtos, por exemplo, como álcool, aqui o próprio etanol e o próprio vinho, e a fermentação também gera gás carbônico, o que faz a massa ficar levedada, ficar mais leve. Esse gás carbônico, ao sair da massa de pão, faz com que ele fique mais leve e haja o crescimento da massa. Então,
Isso é resultado de um processo fermentativo desses fungos. Também existem os fungos que são mutualísticos. Eles têm uma relação sem causar prejuízo ao outro ser vivo. Por exemplo, os líquens. Nessa associação estão presentes alguns tipos de alga e fungo. O fungo, de certa forma, confere proteção e umidade para essa alga, enquanto ela, em troca, oferece produtos resultantes da fotossíntese. Temos também as micorrizas, que são fungos que se associam com raízes de plantas, e estudiosos das grandes florestas de clima tropical associam o sucesso dessas florestas com a presença desses fungos nas raízes. O fungo aumenta a área de absorção de nutrientes da raiz para a planta, enquanto que a planta oferece em troca produtos também da fotossíntese. Fungos são grandemente importantes, tanto ecologicamente falando, por exemplo, na ciclagem dos nutrientes, se alimentando e utilizando de restos de todos os seres vivos, por exemplo, presente nas teias e cadeias alimentares e fazendo com que os nutrientes voltem para o meio físico, seja água ou para o solo. Fungos têm grande importância também na alimentação, por exemplo, o pão, como já foi mencionado, alguns tipos de queijo com sabor mais intenso apresentam fungos no seu processo final de maturação, e também fungos comestíveis como champignon, shiitake e tantos outros. Temos que ter muito cuidado, nem todo tipo de fungo pode ser comido. Alguns são altamente alucinógenos, outros podem ser altamente tóxicos, de forma irreversível. E por esse fato, por ter vários componentes químicos na sua formação, esses componentes liberados pelos fungos no meio podem ser aproveitados como medicamentos, no caso a penicilina, que teve um grande avanço, foi um grande sucesso no combate doenças causadas por bactéria, descoberta em 1928 pelo pesquisador Alexander Fleming. A ciclosporina também é um componente retirado de um fungo que ajuda pessoas imunodeprimidas no seu processo de cura. Fungos também podem ser utilizados de forma benéfica na agricultura. Já existem estudos para a utilização de substâncias tóxicas produzidas por fungos no combate às pragas, ocupando o lugar de agrotóxicos que teriam uma ação muito mais maléfica à saúde humana. Fungos ajudam na decomposição da matéria orgânica, tornando o solo mais enriquecido para aquele vegetal. E, ao mesmo tempo, como já foi falado, essa relação benéfica de fungos com raízes de plantas ajudam no processo de crescimento e de fortalecimento desse vegetal. Para maiores informações, peço que você leia a sua apostila, sublinhe os pontos que foram tratados nesse vídeo e logo a seguir, então, faça as atividades que estão propostas ali, questões vestibulares de vários lugares do Brasil, para que você realmente se desafie quanto ao conhecimento que você adquiriu durante a apresentação dessa aula. Muito obrigado pela sua atenção, tenham todos um bom dia e até a próxima aula. Valeu!